de Deus. E Jesus, quando ele alimentou o povo, lá em João capítulo 6, ele multiplicou os pães e os peixes, e o povo saiu todos ao encontro de Jesus. Jesus partiu para o outro lado do lago, e o povo saiu todo ao encontro dele. E Jesus falou: olha, vocês me procuram, não é pela palavra que eu vos anunciei, mas vocês me procuram por causa do pão que eu vos dei e vos saciastes. Então o povo buscava Jesus não pela palavra de Deus, mas pelo alimento físico. E quantas pessoas hoje buscam a Deus somente pelo pão que perece, somente pelo alimento, para matar a fome e saciar a fome física. Mas Jesus falou para aquele povo, em João capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai Deus o selou. Olha só, Jesus está falando que o povo estava buscando só a comida que alimentava o seu físico, mas era necessário buscar a comida que fazia com que aquela pessoa, com que aquele homem, com que todos os homens permanecessem de pé e para a vida eterna. E ele vai anunciando aqui no versículo 32, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao homem. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. No verso 48, Jesus continua repetindo, dizendo: eu sou o pão da vida. Verso 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Jesus falando dele, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. E este é o pão que desceu do céu. Não é o caso que vossos pais, que comeram maná no deserto e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Glória a Deus. Aqui Jesus se declara como o verdadeiro pão. E em que é interessante que a Bíblia diz aqui, o pão nosso. Por que nosso? Porque, amados, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que nasceram de novo, creem no Deus. Por isso que a Bíblia diz, o Pai nosso. Pai de quem? Daqueles que creem em Jesus. O pão nosso. O pão daqueles que creem em Jesus. Por quê? Porque quem não crê em Jesus, eles têm o pão deles, o mundo tem o pão deles. O que é o pão do mundo? O pão da desobediência, o pão da incredulidade, né? As coisas ruins deste mundo. Esse é o pão daqueles que não querem saber de Deus, que não buscam a Deus. Mas o pão nosso é Jesus. Glória a Deus. Como ele se declara aqui, eu sou o pão que desceu do céu. Então o pão daqueles que servem a Deus é Jesus Cristo. O nosso alimento para todos os dias é a palavra de Deus. Nós precisamos desse alimento todos os dias, para que a gente não fique desnutrido, para que a gente não venha adoecer espiritualmente e para que a gente não morra espiritualmente. Assim como nós amanhecemos e tomamos café, almoçamos e jantamos, nós também precisamos comer o alimento espiritual. Porque quando nós não comemos a comida, o pão diário, a nossa comida física, o arroz e o feijão, nós ficamos doentes. Procura viver uma semana sem se alimentar. E você vai ver que você não consegue andar, você não vai conseguir
desenvolver aquilo que você faz todos os dias. E aquilo vai te levar até a morte. A mesma forma acontece quando nós não se alimentamos do pão espiritual que é Jesus, que é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é a palavra de Deus, é Jesus, e nós precisamos se alimentar desse pão todos os dias para estarmos de pé, porque se nós não se alimentarmos do pão, como nós se alimentamos da comida, nós vamos ficando fracos, nós vamos perdendo as forças. E hoje nós não precisamos vir somente à igreja para alimentarmos desse pão. Por quê? Porque este pão está nas nossas mãos, onde quer que nós estejamos. Nós temos a Bíblia de papel, nós temos o celular, que também tem a Bíblia, nós temos outros recursos em que nós podemos ler e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós não fazemos isso, quando nós não nos alimentamos, é porque nós próprios descuidamos do alimento espiritual que todos nós precisamos. Nós já ouvimos hoje aqui que Jesus está voltando e que nós devemos estar alerta para a volta do Senhor Jesus. Mas quantos já não tem mais alegria de esperar a volta de Jesus? Por quê? Quantos já não têm mais fome do pão? Não querem mais se alimentar? Quanta falta de vontade de comer o alimento que nós precisamos nos dias de hoje, que é a palavra de Deus, né? Muitos já não têm mais paladar para se alimentar deste alimento, que é a palavra de Deus. Muitos até vêm para a igreja, mas não têm prazer em ouvir a palavra de Deus, não têm prazer de alimentar-se desse pão. E aí, por isso, amados, que muitas coisas na nossa vida passam a ser mais importantes. Às vezes, no jogo de futebol, é muito mais importante do que 10 minutos meditando na palavra. Às vezes, uma cena do capítulo da novela passa a ser mais importante do que meditar 20 minutos na palavra de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: de que você tem se alimentado? Porque se você tem se alimentado do pão de Deus, da palavra de Deus, de Jesus, você tem sede da palavra de Deus. Você tem paladar quando você ouve a palavra de Deus. Mas se você não se alimenta da palavra de Deus, geralmente você vai ter fastio de ouvir a palavra de Deus. Vai ser uma coisa cansativa, que vai te trazer canseira. Você não vai se alegrar. Mas a Bíblia nos diz aqui que na palavra que nós lemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que, amados? Porque a cada dia nós precisamos da porção do pão que é a palavra de Deus. A porção de quarta que o pastor trouxe aqui, ela serviu para quarta-feira. A porção de hoje, ela serve para hoje. A porção de amanhã, ela serve para amanhã. Vamos lembrar do alimento que a gente come todos os dias. Você lembra o que você comeu mês passado? Nós não lembramos. Eu não lembro o que eu comi o mês passado, mas o alimento que eu comi o mês passado, ele me manteve de pé. Ele te manteve de pé. Às vezes nós não lembramos até a palavra que nós ouvimos no mês passado, mas era aquela palavra que nós precisávamos, era aquele alimento daquele dia que nós necessitávamos e que o Senhor enviou para aquele dia. Foi o pão diário daquele dia. Então, que nós possamos entender, amados, que nós precisamos do pão, que é a palavra de Deus, todos os dias. Nunca nós vivemos um tempo de maior conhecimento da palavra de Deus como os dias de hoje. Maior conhecimento de leitura. Nós temos leitura, nós temos livros, nós temos bíblias de estudo, de todas as formas. Mas nós nunca vimos um povo tão afastado de ler e de meditar na palavra de Deus. E que isso não seja comigo e não seja contigo. Que nós possamos lembrar que nós precisamos do pão. Aleluia. Nós precisamos de Jesus todos os dias. Aleluia. Nós precisamos deste alimento.
e que nós possamos entender que o mundo tem o pão deles, mas nós temos o pão nosso, aleluia, de cada dia, aleluia. E o pão nosso de cada dia é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, aleluia. Que você entenda, que o Espírito Santo possa colocar no nosso coração, que nós possamos entender que nós não podemos viver sem este pão, aleluia. Que nós possamos buscar todos os dias nos alimentar deste pão, aleluia. Que você possa meditar todos os dias na palavra de Deus, na tua casa. Não tem culto? Então que eu pegue lá a minha Bíblia, que eu leia, né? Nem que seja um versículo da palavra de Deus. Bom seria se lesse mais, mas que eu possa meditar um pouco ali na palavra de Deus. Meditar, se alimentar do pão, porque nós precisamos, irmãos, se alimentarmos deste pão, para que nós não venhamos enfraquecer, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos tropeçar, e para que a gente venha ter a alegria da salvação de estar em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E para terminar, eu quero ler um versículo que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus. Quem tem Espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Se você tem o Espírito Santo, você ouça que você precisa se alimentar do pão diário, que é o pão nosso, a palavra de Deus, Jesus, pão nosso de cada dia. Que as palmas louvem e agradeçam o nome do Senhor Jesus.